Bom, eu tô vendo muita gente falando aí sobre o lance do gol no lado do Paulinho, que o VAR deu impedimento, né? E o pessoal botando a fala do Paulo César de Oliveira, né? E vamos ver a análise dele aí, depois eu vou entrar no assunto aí que eu quero. E essa bola sobra para o Paulinho, e aí já é uma outra jogada, portanto, fora do protocolo do VAR. O VAR checou a posição de impedimento do Verratti, mas a partir do momento dessa ação do Richard Rios, já é uma outra jogada, o VAR não poderia mais... Só pra ficar claro pra quem tá em casa, então, PC, se aí, ao invés do Richard Rios, tivesse um jogador do Vasco e ele chutasse a bola pro gol, o gol teria de ser O gol anulado. seria anulado em função da ação do Verratti, que estava em posição de impedimento, cabeceou, essa bola foi tirada pelo Murilo, o Verratti dá um passe, ele está em posição de impedimento, dá um passe para um companheiro que teria marcado o gol seria irregular. Provavelmente, né, provavelmente não, certeza que o assistente não conseguiu identificar o posicionamento do Verratti, que não era um lance fácil de impedimento. Com o áudio do VAR, depois a gente vai poder analisar, porque se o assistente tivesse feito o delay, o chamado delay, né, tivesse observado a posição, olha, eu vou esperar, porque é uma posição muito ajustada, eu vou esperar o Verratti, cabeceou, o Murilo tirou o Verratti, jogou essa bola pro meio, quando o Verratti jogasse essa bola pro meio da área, ele já levantaria, porque a jogada não teria concluído o gol. O Wilton apitaria, acabou a polêmica. Mas a partir do momento que o assistente não viu esse impedimento em campo, o VAR só poderia anular o gol se essa ação fosse do Verratti direto no gol, ou um passe ali, ainda em ação da primeira jogada, e esse gol, se esse gol tivesse sido feito por um companheiro dele. A partir dessa ação do Richard Rios, é uma outra jogada, uma ação deliberada, começa uma nova jogada, e a outra fase de ataque é a partir do domínio, a obtenção da bola na fase de ataque é a partir do segundo domínio ali do Paulinho, portanto, gol legal e um erro de protocolo, porque já não era mais a fase de ataque, um erro, uma péssima intervenção do árbitro de vídeo. Confesso que é um lance bem educativo, porque eu, se tivesse no árbitro de vídeo, eu também teria anulado o gol, né? Porque pra mim era uma sequência ali, tudo uma sequência do lance. Bom. Bom, vimos aí o lance, né? Ele analisando o lance de ontem, né? Um jogo que o Flamengo dependia por ter empatado com o Internacional, então o Flamengo também dependia daquele resultado favorável para o Vasco. Aí tivemos esse lance, né? E o Paulo César de Oliveira analisou assim, desse jeito que vocês viram. Como é que vocês vão dar voz a Paulo César de Oliveira? Como é que vocês vão dar voz a esse cara, a esse sujeito que sempre fudeu o Vasco? Vamos ver a análise dele do lance do PEC aí. Vamos ver, semana passada. Vamos ver aí. O que deve ser avaliado nesse tipo de jogada, primeiro, é se a ação do defensor tem impacto suficiente, impede o movimento do adversário. E a gente tem um outro ângulo, olha só, que a gente foi buscar ali separando o lance, primeiro pela câmera de impedimento, a posição dele é legal, o Arana dá condição, o próprio Maurício Lemos também dá condição, tem a ação na camisa do pé. Agora, se a gente puder parar aqui um pouquinho, olha só, volta aqui um pouquinho. Tá aqui, essa é uma outra ação também que muito provavelmente deve ter sido observada pelo VAR, que na transmissão não tinha passado, mas quem segura puxando primeiro... o PEC? Oi? O PEC puxando primeiro? Isso, quem segura primeiro, quem tá puxando primeiro, olha só, se a gente puder seguir o próprio PEC, né, tá na hora de fazer o giro ali na movimentação, ele tem essa primeira ação, né, de agarrar, de puxar a camisa, tem a mão do Maurício Lemos também, na sequência, depois que o PEC solta a camisa do Maurício Lemos, o Maurício efetivamente segura a camisa do PEC, mas o que diz a regra em relação à infração de segurar o adversário? O segurar deve ser infração quando a ação no corpo ou no equipamento do adversário, na camisa, do calção, tem impacto e impede o movimento do adversário, impede o adversário de se movimentar. E esse esclarecimento na regra, é lá no finalzinho, a gente fala, lá no glossário da regra, quando vem explicando exatamente qual é cada decisão da arbitragem, e muito também em virtude do VAR, porque quando a gente analisa a imagem, sai da câmera 1, da velocidade normal do jogo, e passa a analisar a imagem, câmera lenta, ação, a camisa esticando, a camisa sendo puxada, a possibilidade de uma repercussão muito grande por pênalti gera muito debate mesmo. Mas nesse tipo de ação, o que você deve avaliar é o seguinte. Primeiro tem a ação do PEC. Se o VAR recomendasse a revisão, porque eu acho que a mão do PEC, muito provavelmente o Braulio não deve ter observado no campo de jogo, ele vai ao monitor, ele tem que sair com a melhor decisão. Naturalmente, analisaria essa ação do PEC. Tem impacto, não tem impacto? Tem a ação do Maurício Lemos? Tem impacto ou não tem impacto? Então, eu acho assim, para a marcação do pênalti, tem que ser impacto que impede o movimento do adversário. Se não impedir o movimento do adversário, hoje, cada vez mais, esse tipo de lance de segura a camisa, de seguir o jogo, é considerado normal e com uma decisão tomada no campo de jogo, analisada pelo Braulio, que depois da reclamação, ele cita, ele viu a reclamação, não teria, assim, fato novo, né, para ele analisar em relação à disputa. Então, e hoje, principalmente, né, com as camisas utilizadas, com o material que é utilizado a camisa, qualquer tipo de contato tem essa questão da camisa ser puxada. Então, para a marcação de infração, tem que ser impacto claro, que impede o movimento do adversário. Eu não tinha visto. Vamos ver aí, vamos relembrar em 1999 o que esse cara fez. Só vou botar o lance do Juninho, que é o mais escandaloso. E depois o Eurico entrou em campo. E vamos lembrar o Calçada, que é um sujeito ponderado, que era um sujeito ponderado, calmo, tranquilo.
estava no meio dessa confusão também. Vamos ver. Como a torcida que fez um show na arquibancada perdeu a educação. Primeiro, um equívoco do juiz. Juninho disputou a bola com Regis, um lance muito difícil. Juninho caiu e o juiz Paulo César de Oliveira achou que ele simulou um pênalti. O jogador já tinha amarelo, foi expulso. Estava para cobrar a falta. Eis que surge em campo Eurico Miranda. Ninguém segura o vice-presidente de futebol do Vasco. Os dirigentes ainda não aprenderam que o lugar deles é fora de campo. E tem o apoio da torcida. O senhor é irresponsável. O senhor é irresponsável. O senhor está vendo o que é que tá... Tem um estádio cheio. O senhor é irresponsável. Irresponsabilidade de todos que invadiram o campo. Sem vergonha! É um ladrão safado! Estão vendo? Nós vimos aí quem é esse